Mediunidade na Bíblia. Mediunidade é a capacidade que a maioria das pessoas tem de se comunicarem com os espíritos de diversas categorias. Essa comunicação pode ser através da vidência, da psicofonia, da psicografia, de efeitos físicos, etc. Esta capacidade pode ser mínima, normal ou máxima, que chamamos de médium ostensivo, mas praticamente todos têm esta capacidade. A Bíblia é um conjunto de livros de alto valor histórico e religioso, portanto, é um livro muito respeitável e nela se encontra também a verdade da mediunidade no Velho e principalmente no Novo Testamento, em dezenas de casos, uma vez que a mediunidade é um fenômeno natural da humanidade e é atributo do espírito e patrimônio da alma imortal, podendo ser amplamente provado pela ciência. E hoje a mediunidade é estudada em universidades. Então, vejamos alguns casos. Moisés proibindo seu povo de consultar os mortos, em Deuteronômio capítulo 18, versos 11. Moisés proibiu seu povo de consultar os mortos. Ninguém proíbe o que não existe. Se foi proibido, é porque era possível a consulta, e essa consulta era muito comum naquela época. Mas por que foi proibido? Porque o povo ignorante estava sendo desrespeitoso com os seus mortos, que, em verdade, estavam bem vivos no plano espiritual. Em Números, capítulo 11, versículo 24 a 30, Eldade e Medade recebiam espíritos e profetizavam. Foram denunciados a Moisés por Josué, mas Moisés os elogiou, dizendo que tomara que todo o povo de Israel tivesse o dom deles. Esse dom, o apóstolo Paulo chamava de dom do Espírito Santo, que a partir da doutrina espírita passou a ser chamado de mediunidade. O que Moisés proibiu, Jesus veio liberar. Vejamos. Em Samuel, livro 1, capítulo 9 e 9, Saul foi procurar um vidente, quer dizer, procurar um médium, para obter revelações sobre seus animais perdidos. Em Joel, capítulo 2, 28 a 32, a promessa que nos tempos finais o Criador derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os velhos e os jovens teriam sonhos e visões, e a luz da espiritualidade alcançaria o mundo dos encarnados. O Velho Testamento vai da proibição à promessa da não proibição da mediunidade, da consulta aos espíritos, da não proibição da mediunidade, da consulta aos espíritos. Já no Novo Testamento, temos a liberação e a prática da mediunidade. Vejamos. Em Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 13, e Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36, temos a transfiguração do Mestre Jesus no Monte Tabor. Jesus subiu o monte e levou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ali, Jesus se transfigurou diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles os espíritos de Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus:
Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Nessa passagem, temos 3 tipos de fenômenos mediúnicos: a materialização dos espíritos de Moisés e de Elias, a voz que saiu da nuvem luminosa, possível fenômeno de voz direta, conhecido pelos espíritas, ou voz direta dentro da mente dos apóstolos. E o terceiro fenômeno é a própria transfiguração do Mestre. Jesus mostrou aos apóstolos como ele era em espírito, ou seja, todo luz. Ao descer do monte, Jesus pediu aos 3 que guardassem segredo do que viram, até que ele se levantasse dos mortos. Após a morte física de Jesus, os 3 apóstolos contaram aos demais. Em Filipe, Atos, capítulo 8, 26 a 31, ele recebeu a visita de um anjo. O que é um anjo? É um espírito puro. O anjo materializou-se ou ele viu o anjo através de seus dons, ou seja, de sua mediunidade de vidência. Portanto, mais um fenômeno mediúnico na Bíblia. No versículo 29, temos que ele recebeu um espírito. Esta passagem bíblica nos deixa claro que Filipe era um médium, já que ele recebeu um espírito. Temos em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 5. Houve o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e eles falaram até em línguas desconhecidas. Aí, Jesus liberou de vez a comunicação dos Espíritos para todos os apóstolos. Esta passagem é um dos maiores fenômenos mediúnicos da Bíblia. Um Espírito condutor para cada um dos apóstolos e cada um falando uma língua diferente. Em Mateus 4, 24 e 8, 16, Jesus cura os possessos, retirando deles os espíritos imundos. Mediunidade de Jesus, vidência e efeito físico, e também mediunidade dos possessos por terem a capacidade de serem influenciados pelos espíritos. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas. Ajoelhei-me para adorar o anjo que a mim as tinha mostrado. Mas o anjo me disse: não faças isso, eu sou servo como tu. Mediunidade de João, vidência e audição, vendo e ouvindo um espírito puro. Finalmente, os opositores do cristianismo redivivo querem tapar o sol com a peneira, ao tentar, mas sem sucesso, esconder os fenômenos mediúnicos da primeira e da segunda revelação na Bíblia. Querem esconder também a reencarnação. Não dá para enganar todo mundo durante todo o tempo. A verdade está aparecendo. Hoje, a maioria da população da Terra acredita na reencarnação e na comunicabilidade dos espíritos, ou seja, na mediunidade. Se você não acredita nessas verdades, não tem a mínima importância, pois, no final da sua vida, você não vai ser julgado pela justiça divina inserida na sua própria consciência, pelo que você acredita ou não, mas você será julgado pelos seus atos. Como disse Jesus, a cada um vos será dado segundo suas obras. Com esse tema, terminamos a tríade bíblica, onde estão inseridos os 3 temas: reencarnação na Bíblia, erro na Bíblia e mediunidade na Bíblia.
Façam um feedback nessa tríade. Louvado seja o Senhor. Meus amigos, minhas amigas, se vocês chegaram até aqui, é porque gostaram do tema. Então, eu peço o seu gostei, se inscrevam no canal e compartilhem com seus grupos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.